conhecimento. O que é qualidade? Não podemos abrir mão da qualidade em nenhuma hipótese. Universidade sem qualidade não é universidade. Agora, como definir qualidade se o que a gente aprende hoje, amanhã já não serve? Se o que significa ser um bom professor hoje, amanhã já não serve. Uma coisa é o bom professor do giz e quadro negro. A outra vai ser o professor do uso dos novos instrumentos de teleinformática. Qual é o que tem qualidade? Uma coisa é o professor que dá aula olhando no olho do aluno. O outro é o que dá aula através dos meios de comunicação lá em um outro país. Como é que a gente vai definir qualidade? É preciso também como ser de todos sem deixar de identificar e respeitar aqueles que têm mais talento, mais persistência e vocação. Há uma tendência de chamar de excelência a um pequeno grupo e dizer, esses são os bons, os outros são os que estão no baixo clero. Não dá para continuar dividindo a comunidade em alto e baixo clero. Mas não dá, não é certo, não é decente, não é direito, não é eficiente não reconhecer alguns que são excepcionais. Não é direito. Alguns que pelo talento, que alguns têm, outros não. Pela vocação, que uns têm, outros não. E pela persistência, como estudam, terminam tendo um grau de excelência maior. Não podemos desprezar aqueles que são bons, mas não podemos deixar de reconhecer aqueles que são mais que bons. Esse é um desafio difícil de vencer. E às vezes a gente cai na ideia de desprezar o chamado baixo clero, deputado Schnagler, outras vezes de apenas endeusar os que são de uma elite excepcional. Temos que ter o casamento. Como pensar pela massa pobre, se somos filhos da elite? Quando eu digo filhos, é no sentido da universidade, não de cada um de nós. A universidade é filha da elite intelectual, sobretudo. Não vou nem dizer, no caso do Brasil, também da elite econômica, que faz com que alguns possam chegar à universidade não apenas pelos seus méritos de passar no vestibular, mas, sobretudo, pela exclusão de milhões que não têm o direito de fazer vestibular. A gente esquece isso. Quando muitos de nós lutam pela necessidade de cotas para negros e recebe críticas fortes de pessoas que esquecem que só entraram na universidade porque tinha uma cota para aqueles que terminaram o ensino médio, e 2/3 não terminaram. E nós não vamos abrir a universidade para os que não terminaram o ensino médio, que seria um equívoco. Tem que todos terminarem o ensino médio e com a mesma qualidade. Com um agravante no caso do Brasil, é que a qualidade, em geral, é comprada na escola. É quem pode pagar melhor. Nós somos filhos da elite, mas não podemos deixar de ser instrumentos da transformação, do benefício, da melhoria de vida das massas mundiais, e não só brasileiras. Não é fácil, porque quando o menino entra na universidade, filho da elite, para ser médico, é natural que ele tenda a esquecer as massas, como parte dos beneficiados e beneficiários pelos seus serviços. E ele termina de uma maneira natural, escolhendo especialidades a cujos custos poucos vão poder ser úteis. Temos que ser, sim, filhos da elite intelectual, mas não trabalhando para a elite, seja econômica, seja intelectual. Como ser da atual geração, olhando para as gerações futuras? Não é fácil. Não é fácil porque a gente não sabe direito como serão as gerações futuras. Não é fácil como também nós nos acostumamos com a história de 200 anos em que cada geração tem melhor condições de vida do que a anterior. Então, para que nos preocuparmos com os que virão depois de nós, se eles terão mais chances, mais recursos do que nós? Isso acabou. Nada pode garantir que os filhos da gente, os netos da gente, os bisnetos, terão um mundo melhor do que o nosso. Por isso, nós precisamos, sim, saber como levar em conta as gerações futuras. Uma das maneiras é simples: cuidar do meio ambiente. Porque sem o meio ambiente equilibrado, as gerações futuras terão fortes dificuldades de encontrar um caminho.
mas também cuidar de uma convergência entre os interesses de gerações e também de convergência entre as classes, porque o mundo será pior se continuarmos com o mundo socialmente tão dividido. Como agir sem deixar de refletir? Esse é um desafio difícil, meu caro reitor, porque a gente já viu como muitos de nós entram na universidade com um idealismo profundo, cai na ação política e abandona a reflexão intelectual, abandona os cursos. E não podemos criticá-los porque eles fazem isso com uma ânsia de mudar o mundo que é muito positiva, a ânsia da ação política. Mas essa ação política pura não é compatível com a vida acadêmica. Com a vida acadêmica, a ação só tem sentido se vier junto com a reflexão, se vier junto com os estudos. Nenhum aluno que deixa a universidade para ser político está cometendo um erro. Não, está cometendo um acerto de acordo com a sua vocação. Mas deixou de ser aluno. Pode até continuar matriculado, mas deixou de ser aluno. O aluno, o verdadeiro universitário, ele tem que refletir ao lado de agir. E eu também acho que tem que agir ao lado de refletir. Porque a pura e simples reflexão isolada da realidade, nós sabemos que não leva a caminhos completos e nem bons caminhos. Nós terminamos caindo numa reflexão isolada, abstrata, uma torre de marfim, e aí não vamos dar o resultado que nós queremos. Além de que, eu pelo menos continuo achando que tinha razão, entre outros, o velho Karl Marx, quando dizia que o ideal vem do concreto e que é a observação e a vivência no real que nos faz refletir. Como ser técnica, ética e esteta ao mesmo tempo? Humboldt criou essa divisão, que os gregos não tinham, que a universidade medieval não tinha, de separar os técnicos, os cientistas, dos estetas, os artistas e dos, digamos, filósofos, como uma profissão da ética. Não dá mais para separar. O melhor engenheiro que nós tivermos, capaz de inventar uma motosserra da melhor qualidade, se ele não tiver um valor moral de defesa da natureza, ele não será um bom engenheiro. Poderá ser um bom construtor de máquinas, mas não será um bom engenheiro. Temos que casar a ética com a técnica e trazer o prazer da estética no exercício da nossa profissão. O que fez esse senhor, Steve Jobs, o que ele foi de marcante para o mundo, foi que ele foi capaz de criar essas coisas. Ele foi capaz de criar o conhecimento técnico, de inventar essa maravilha que são os microcomputadores baratos à nossa disposição, onde eu carrego 300 livros aqui, mas ele foi capaz de fazer isso buscando a beleza no equipamento. E ele foi capaz de fazer isso levando para que todos tivessem. Ele teve uma moral por trás, ele teve um conhecimento técnico por trás e ele teve um sentimento estético também. O triste é que para ele fazer isso teve que abandonar a universidade. Ele não concluiu seu curso universitário, porque se tivesse ficado lá dentro, provavelmente o orientador de tese dele não teria deixado ele perder tempo com a beleza dos aparelhos que ele inventou. Diria que isso é perda de tempo. Como Bill Gates teve que sair da universidade. Como Fritjof Capra teve que sair da universidade. Como tantos que estão na ponta do conhecimento não conseguem elaborar esse conhecimento de ponta dentro da universidade. Nós não podemos perder esses cérebros que estão na frente, porque nós ficamos para trás. Nós precisamos perguntar também como ser elite e democrática. Nós temos que ser elite, não podemos fugir. Como a seleção brasileira de futebol é elite, mas é democrática quando joga para todos. A democratização do futebol não está em colocar a perna de pau jogando dentro do campo. Está em permitir que qualquer pessoa possa assistir o jogo e usufruir dele. O mesmo vale para a medicina.
O mesmo vale para a arquitetura, para a engenharia. A elite está em sermos os melhores. A democracia está em servirmos a todos. E, obviamente, no caso da universidade, tem uma especificidade da democracia. É a democracia dentro da própria instituição, ouvindo a todos. Temos que ser a elite da excelência, mas temos que ouvir os alunos, temos que ouvir os professores, temos que ouvir os servidores, temos que ouvir os ex-alunos, temos que ouvir os empresários, temos que ouvir, no caso da UNB, aquela comunidade que mora no lixo, colhendo lixo e que, quando chove, fica debaixo de chuva. A UNB não tem direito de ignorar esse pessoal, mas não tem direito de, em nome disto, baixar o nível da qualidade do ensino. E, finalmente, deixei de propósito, embora no texto não seja a última, como ser contemporânea com o futuro sem esquecer o passado. Eu creio que para sermos contemporâneos com o futuro sem esquecer o passado, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Comemorando os últimos 50 anos da universidade, pensando nos próximos 50 anos. Comemorar o passado comprometido com o futuro. Esse é o resumo dos desafios que estão diante de nós. Esse é o desafio das perguntas que eu deixo aqui como um presente para a UNB. Como fazermos comemorações a cada ano da inauguração da UNB. Mas sempre olhando lá na frente. O que é que, daqui a 50 anos, quem vier comemorar o primeiro centenário da UNB vai dizer, agradecendo que nós fizemos o nosso dever de casa, de construir os 50 anos pela frente. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque eu acho que aqui é um grupo que comemora o passado olhando o futuro. E é isso que eu vou continuar fazendo, como professor da UNB, como Darcy Ribeiro foi, como ex-reitor, como Darcy Ribeiro foi, como senador, como Darcy Ribeiro foi. Não vou conseguir passar disso para ser tudo mais que ele foi, porque uma vez eu disse que quando for grande eu gostaria de ser Darcy Ribeiro. Não vou conseguir, mas pelo menos vou continuar tentando. E acho que esse é um discurso que ele gostaria de fazer com muito mais qualidade do que eu fiz. Parabéns à UNB pelo passado, mas, sobretudo, parabéns à UNB por enfrentar os desafios adiante.